Bem-vindos ao canal Química Pelúcio e nessa videoaula, aula de número 3, nós vamos abordar aí o cálculo de NOx, utilizando aí os conceitos de NOx fixo e usuais para as substâncias simples, compostas e também dos íons compostos. Então vamos lá para essa aula. Bom, existem alguns elementos químicos que, independente de com quem eles estejam ligados, independente de qual composto químico eles estejam participando, eles sempre vão apresentar o mesmo número de oxidação. Então, o NOx dele será fixo, vai permanecer, independente de qual composto ele esteja, beleza? E é isso que a gente vai analisar nesse primeiro momento dessa aula. Quem são esses elementos que têm NOx fixo? Vamos então para a primeira regrinha aí desses NOx fixos. Os metais alcalinos, os metais aí do grupo 1, da família 1A. Bom, principais representantes, sódio, potássio e lítio. Esses elementos eles têm um elétron na última camada. E eles vão doar esse elétron que eles têm para adquirir estabilidade na hora de fazer ligação iônica. Por isso que o seu NOx é mais 1, porque eles vão oxidar um elétron, vão doar um elétron. Então, NOx mais 1. Os metais aí alcalinos terrosos, eles vão ser metais que eles vão ter 2 elétrons na sua última camada. E esses 2 elétrons que eles têm, eles vão doar, né? Principais representantes, o cálcio, o bário e o magnésio. Ao doar esses 2 elétrons, sempre nos compostos que eles forem participar, o NOx dele é um NOx fixo de mais 2. 3 elementos importantes que possuem o seu NOx fixo. O alumínio, mais 3. Zinco, mais 2. E prata, mais 1. Então, aonde o alumínio estiver ligado, aonde o zinco estiver ligado e aonde a prata estiver ligada em um composto químico, o NOx deles serão esses respectivos aí. Alumínio 3, zinco mais 2, prata mais 1. Agora o oxigênio. O oxigênio ele vai apresentar um NOx menos 2 aí na maioria das vezes. Só que a gente vai abordar um caso específico, que são os peróxidos. Peróxidos é esse ânion aqui, O2 menos 2. Aonde o oxigênio vai apresentar NOx menos 1. Então, essa aqui é uma exceção. Só que a gente vai abordar isso mais para frente aí nos cálculos aí de NOx em eletroquímica. Então, vamos primeiro abordar o NOx do oxigênio como menos 2. Depois abordamos os peróxidos. Bom, o hidrogênio. O hidrogênio, se ele estiver ligado a metal, o NOx dele será mais 1. Se estiver ligado a metal, o NOx dele será menos 2. Isso daqui você precisa estar guardado aí nas suas anotações, na sua apostila, na sua caderneta e assim vai. Isso é muito importante e vai ajudar demais a gente a calcular o NOx dos outros elementos, certo? Esses NOx sempre vai se repetir dentro aí dos outros compostos, certo? Esses daqui não vão mudar, ok? Bom, vamos lá então. Vamos às regras que nós temos que seguir. Substâncias. Nós podemos ter alguns tipos de substâncias aí. A primeira delas é a substância simples. O que é uma substância simples? Substância simples é aquela substância que tem apenas um único elemento na sua molécula, na sua substância aí. Por exemplo, professora, H2, gás hidrogênio, O2, gás oxigênio, Cl2, gás cloro, forma metálica, o zinco metálico, também podemos ter aqui o ferro metálico, o cobre metálico, o carbono na sua forma aí de grafite, por exemplo. Todos esses são substâncias simples, ok? E via de regra, as substâncias simples, todas elas, os elementos que participam dessas substâncias, terá
NOx 0. Professor, mas aí eu não entendi uma coisa. Você não disse que o oxigênio ele vai ter NOx menos 2? O senhor não disse que o zinco vai ter NOx mais 2? Como que eles vão ter NOx 0 agora na substância simples? Sim, o zinco vai ter NOx mais 2 quando ele estiver ligado a outros elementos dentro de um composto, certo? Ele sozinho, na sua forma metálica, é substância simples. E toda substância simples terá NOx 0, certo? Então, todos os elementos na forma simples é NOx 0. Vamos ver as substâncias compostas agora. Então, olha só, substâncias compostas. Vamos lá. O que é uma substância composta? É uma substância formada por mais de um elemento, certo? E qual que é a regra? A regra é que a soma dos NOx dentro de uma substância composta será igual a 0, certo? A soma será igual a 0. Vamos aos exemplos aqui, então. Olha só. Na2SO4, o sulfato de sódio. Vamos utilizar os NOx, vamos calcular os NOx de cada um desses elementos. Então, o NOx do sódio, o NOx do enxofre e o NOx do oxigênio. Só que alguns aqui eu já sei. Por exemplo, o sódio. O sódio é mais 1. A gente já calculou, ele é NOx fixo. Então, eu vou colocar aqui, ó, mais 1. O oxigênio, também já sei o NOx dele. É NOx menos 2. Só que o do enxofre eu não sei. Por isso, eu vou chamar de X. Nossa, professor, vou deixar assim, então. Esse é o NOx, X. Não, vamos ter que calcular agora o valor desse NOx. Não posso ficar assim, calcular. O que a gente vai fazer? Vamos utilizar os NOx daquele que a gente já conhece. Vamos lá. Quantos sódios eu tenho aqui? 2. 2 vezes mais 1, mais 2. Quantos enxofres eu tenho aqui? 1. 1 vezes x, mais x. 4. 4 oxigênios é o que eu tenho aqui. 4 oxigênios vezes o NOx do oxigênio, menos 8. 4 vezes menos 2, menos 8. E o que a regra diz? Que a soma do NOx é igual a 0. Então, eu vou igualar. Mais 2, mais x, menos 8, igual a 0. Mais 2 menos 8, menos 6. Passa 6 para o outro lado, vai ser igual a mais 6. O que é esse mais 6 aqui no caso? Mais 6 é o NOx do enxofre, do elemento S aqui no meio. Então, esse é o NOx do enxofre. E é assim que a gente vai usar para calcular os NOx dos compostos, das substâncias compostas, ok? Vamos utilizar aqueles que a gente já sabe para calcular aqueles que a gente não sabe. Vamos usar mais um exemplo. K2, né, o potássio, 2 átomos de potássio, 2 átomos de cromo e O7, certo? Então, K2, Cr2, O7. Bom, quais elementos eu já sei o NOx? O potássio, metal alcalino, mais 1. O oxigênio, menos 2. O cromo eu não sei, vou chamar de X. Vamos fazer agora a utilização aqui das multiplicações dos átomos. Quantos átomos de potássio eu tenho? 2. 2 vezes mais 1, mais 2. Quantos átomos de cromo eu tenho aqui? 2. 2 vezes x, mais 2x. 7 vezes menos 2, menos 14. Tudo isso daqui, a soma tem que dar 0. Então, veja só. 2 menos 14 dá menos 12. Passa menos 12 para o outro lado, mais 12. 2 multiplicando, passa dividindo o 12. X igual a mais 6.
Então, perceba, o que significa esse mais 6? O NOx do cromo aqui no meio, certo? Então, esse é o NOx do crômio. Tranquilo, né? É só a gente usar os NOx daqueles que a gente já sabe para calcular os NOx daqueles que a gente não sabe. Beleza. Agora vamos calcular a terceira regra, que é a regra dos íons compostos. Aqui, substância simples, NOx igual a zero. Substância composta, a somatória de NOx tem que ser igual a zero. Agora vamos ver quando nós temos um íon composto, certo? Quando nós temos um íon composto. O que é um íon composto? É um íon formado por mais de um átomo na sua estrutura. Vamos lá, então. Olha só. Íon composto. Qual é a regra aqui no caso? Agora, a regra para íon composto é que a soma dos NOx tem que ser igual, não a zero mais, mas a carga que esse íon tem, certo? Então, vamos ver alguns exemplos. NO3 menos 1. O nitrato. Bom, vamos calcular o NOx de cada um. O oxigênio eu já sei, é menos 2. Nitrogênio está na regra dos fixos? Não, X. Agora aqui, 1 nitrogênio vezes X, X. 3 oxigênios vezes menos 2, menos 6. Igual a zero? Não. Agora é igual à carga do íon composto. Então, igual a menos 1. Então, eu passo lá 6 para o outro lado, de menos 6 passa para mais 6. Menos 1. NOx igual a mais 5. Esse NOx mais 5 é o NOx de quem? É o NOx do nitrogênio no nitrato, certo? Vamos ver outro exemplo? Vamos dar uma olhada então aqui, ó. A NH4 mais 1, o amônio. Vamos lá. O hidrogênio, eu sei qual que é o NOx dele. Nesse caso, ele está ligado a nitrogênio. E nitrogênio é ametal. Se o nitrogênio é ametal, o NOx do hidrogênio vai ser quanto? Mais 1. Então, hidrogênio mais 1. Nitrogênio não está na regra dos fixos. X. Agora, vamos lá. 1 nitrogênio vezes X, X. 4 vezes mais 1, mais 4. Igual a zero? Não. Igual à carga que o íon amônio tem. Mais 1. Então, veja só. Passa 4 para o outro lado, passa menos 4 mais 1. Isso daqui, então, vai dar menos 3. O que é esse menos 3? É o NOx do nitrogênio dentro do íon composto amônio, ok? Então, bem sossegado, é bem simples essa parte. Bom, por isso, era por isso aqui nessa aula que a gente queria abordar os NOx fixos e os cálculos de NOx utilizando esses NOx usuais, certo? Na próxima aula eu vou continuar abordando algumas resoluções específicas de NOx e também dando algumas dicas de alguns NOx variáveis comuns que aparecem aí. Então acompanhe a continuação dessa aula na aula 4.